E eu vou começar respondendo, se vocês me permitem. Por favor. Mas eu vou falar que são as duas respostas acima sobre a sua enquete. Me assusta. Não vou mentir, não. Assim, me assusta a ideia do passar do tempo. E é isso, né? O passar do tempo, a gente também tem a consciência da nossa finitude. Então, eu acho que isso que me apavora. Me apavora. Mas eu ainda, obviamente, quero envelhecer. Mas tem uma coisa que me mexeu mais comigo nesse processo, a minha avó materna. Gente, eu sou muito ruim de conta, tá? Então, assim, eu sempre me confundo. Ela está com 95 ou 96 anos num processo de cuidados paliativos. E a gente teve uma conversa com a médica e ela, assim, e é uma conversa, esse primeiro contato, né, é um contato longo, assim, né, que ela faz várias perguntas sobre, inclusive, a história da pessoa, né. E ela fez uma que aquilo, assim, estava, né, as netas, inclusive alguns bisnetos, mas estavam as netas com as filhas, algo que eu parei para refletir, inclusive em relação à minha mãe. Ela perguntou assim, vocês conversaram com ela sobre como ela gostaria de ser tratada na velhice? Sabe aquele silêncio? Pedrada? Bota o capacete que vai rolar pedrada. E assim, e olha que assim, a gente vivia dentro da casa da minha avó. Eu, meu irmão principalmente, a gente morou com a minha avó e minha mãe. E ele também muito presente. Mas sabe quando você não se atina que essa pergunta precisava ser feita? Quando ela tinha uma melhor consciência da história dela e da condição física, mental. E a gente deixou a vida tocar, ela estava independente. Não, e você falou assim, uma preocupação de estar presente, estava presente, mas essa não era uma preocupação. Não era uma preocupação. Ela morava, né, depois que ela perdeu meu avô, ela morava só, aí um neto foi morar com ela, e a coisa começou a degringolar quando ela teve uma fratura no fêmur. Mas aquilo provocou um silêncio, porque é algo que a gente não havia parado para conversar. Aí ela percebeu o desconforto da galera. Falou assim, não, gente, deixa eu ajudar. Vocês perguntaram, por exemplo, depois da cirurgia, se ela ficasse na cama, ela gostaria de estar nesse lugar? Hoje ela está numa instituição de longa permanência. Vocês chegaram a perguntar isso para ela em algum momento? Porque quando ela fraturou, ela já tinha uns 90. Não. Outro silêncio, mesmo com a ajuda. Eu falei assim, cara, é algo que eu acho que a gente vai. Eu não, pelo menos aqui nesse contexto, nós não tínhamos tido essa conversa com a minha avó, como ela gostaria de chegar e passar esse momento da vida dela, da velhice. Não tive com minha mãe, e olha que mesmo depois dessa conversa não tive. Não teve. E ainda não tive, e talvez me falta coragem para ter, não sei. Sabe, não sei se eu quero. Também Sim. Pela consciência, assim, eu não sei se eu quero ter essa conversa. E ficou com aquilo. E ele, quando o Rui traz, vocês me desculpem eu alongar, mas ele fala uma coisa que é muito legal. É uma escolha que eu fiz. Se eu tivesse perguntado para ela, talvez ela estivesse em outro lugar, não nesse. Aí talvez com uma outra estrutura de apoio. Mas a gente não sabe o que minha avó queria. E talvez ela estivesse nesse e vocês estivessem muito mais confortáveis com essa a decisão. situação. Então, assim, e sabe por que você não perguntou, provavelmente? Porque nosso país não tem cultura do envelhecimento ainda. Porque se você levar essa conversa aqui para um país que já está envelhecido há mais tempo, as conversas são feitas de uma forma muito mais natural. Mas nosso país não. O Brasil está envelhecendo a toque de caixa. Vocês sabem disso? Vocês têm essa consciência assim, do envelhecimento tão rápido? Eu acho que, inclusive, a sensação de ter essa conversa fica parecendo que a gente está desejando a morte da pessoa. É cultural. Sabe? É cultural, exatamente. Depois desses silêncios, a reação da minha mãe era assim, Deus que me livre, que conversa esquisita. A gente eu vou viver como se não houvesse. Parece que a gente está abreviando a coisa, né? Que a gente está falando, desejando a morte do fulano, né? E sabe uma coisa, quando também, doutora, quando a senhora fala desses passos largos para o envelhecimento, nós publicamos em O Tempo recentemente um artigo, inclusive, com uma contabilidade baseada no censo, que a gente falava a cada 20 segundos, a gente tem um nascimento, entre aspas, de uns 60 a mais no país. Então, essa é uma realidade bem significativa. E também eu acho chocante para um país que é valoroso ser jovem, né? Que esse é o valor da juventude. Inclusive, o envelhecer, para muitos, tem que envelhecer com esse aspecto de jovem. Isso. O bonito é a doninha sarada,
faz crossfit. É isso. Então, só que eu acho que não, é algo que eu fiquei muito assim, e a gente não conversa. A gente não conversa, e quando a Thalita fala dessa, parecendo que a gente está querendo abreviar algo, tô cheio de aspas aqui, né? Mas não é necessário, inclusive para a gente ter paz na hora que a gente toma uma decisão, porque ela foi baseada em alguma coisa. E essa decisão de ir para uma instituição de longa permanência, quando eu escuto o Rui falar que essa é a escolha que eu fiz, para a família deve ser assim, de paz, tranquilizadora, Um alívio, claro. porque está bem assistido, com uma rede de apoio muito boa, porque esses Preparada, qualificada, diferentemente dos improvisos, às vezes, que as pessoas fazem. E também é totalmente cultural, gente, porque quando você vê fora do Brasil, teve uma viagem que alguns membros da Sociedade de Geriatria a gente fez há alguns anos atrás, foi em 2019, para visitar instituições de longa permanência, hotéis e hospitais, tudo relacionado ao envelhecimento em Portugal. E foi muito interessante a gente ver assim, o tanto que a cultura do eu escolhi ir para uma instituição é comum. Tá, faz parte do dia a dia. Por quê? Porque é um país envelhecido. Então, para a gente, esse susto todo, toda essa aflição, toda essa dificuldade, porque se está todo mundo aqui. Bom, eu talvez essas questões para mim já estejam um pouco mais apaziguadas, porque eu tenho muito tempo que eu falo disso, estou trabalhando com envelhecimento, morte, sou paliativista também. Então, assim, essas questões estão um pouco mais apaziguadas, né? E eu levo isso também para minha terapia. E assim, será que a gente não está levando esses temas também para terapia? Porque tem que levar, né? Não. Tem que levar. Vou levar. Tem que levar, gente, porque se o tempo realmente está passando, a gente vive num tempo e espaço, eu gosto de falar espaço também, porque é uma cultura muito ocidental, mas num tempo e espaço da juventude, da velocidade, do consumo, né? E é por isso que isso combina tanto com a juventude, né? A rapidez, as pessoas não têm paciência nem para andar atrás de uma pessoa velha, vou falar velho ao invés de idoso, porque também não tem problema, né? Não tem nem paciência para andar atrás de uma pessoa velha, uma pessoa idosa na rua, né? Não tem tempo nem para isso. Né? Então, assim, a nossa sociedade, ela traz isso, essa busca pelo, né, o elixir da juventude, que não existe, né? Que não existe, mas tem quem venda, né? A rapidez, e assim, tudo que envolve mudança de estilo de vida dá trabalho, por quê? Porque requer tempo, a gente não tem tempo, a gente quer uma pílula que resolve tudo, não existe. Né? Então, todas essas questões, olha, que envolvem morte, envelhecimento, dependência, né? Elas são questões que a gente vai guardando ali, ó, a gente vai deixando, varrendo para debaixo do sofá. A do outro e a nossa também. A do outro e a nossa. E porque se a gente não dá conta da nossa, isso vai perpassar e a gente não vai dar conta do outro. Né? Então, assim, todo mundo sempre teve um entendimento assim, na sociedade que o maior medo das pessoas é o medo de morrer. Não é. O maior medo das pessoas é o medo de depender. De ficar dependente do outro. Mas é um caminho que a gente pode falar que vai ser natural? Natural que eu falo, porque isso vai... Se você fica idoso, fica velho, você vai depender. Olha, isso é inevitável? É quase. Difícil, né, ouvir isso, mas é quase, assim, também calma, né? A turma do estilo de vida, a turma do envelhecimento saudável também não é obrigatório. O que a gente quer? Né? A gente quer envelhecer da melhor forma possível, né? Então, assim, cuidar do estilo de vida, cuidar da saúde, te dá uma oportunidade de você reduzir o seu tempo de dependência, né? Então, por exemplo, recentemente faleceu um médico, uma pessoa super bacana, morreu ali com mais de 90 anos, que ele ficou dependente 30 dias. Isso é um sucesso, por quê? Ele se cuidou, mas ele se cuidava, ele fazia caminhada na chuva, de capa de chuva todos os dias. Ele foi uma coisa fantástica no autocuidado. E ele ficou, e eu conversando com o neto no consultório, um dia, não cuidava dele, mas eu cuido de outras pessoas da família, e o neto falou assim, fulano faleceu, que pena. Eu falei assim, olha, mas vamos olhar esse copo meio cheio? Ele ficou dependente, ele ficou na cama, ele ficou sendo cuidado 30 dias dentro do hospital, ali numa complicação aguda e faleceu. Então, o que ele conseguiu fazer? Comprimir a morbidade, que é o tempo de vida às custas de morbidade, de situações que tiram a sua independência. Então, isso a gente consegue fazer. Quando? Quanto antes melhor, melhorar o estilo de vida,
mas nunca é tarde. Então, se uma pessoa de 70, 80 anos, ela ainda pode, né, começar a se cuidar e ter, colher os frutos disso? Pode. Quanto antes, melhor, claro, né? Mas e se isso não acontecer? Porque para a maioria das pessoas, bom, vou fazer um exercício aqui. Quando a gente pensa assim, do que a gente acha que a gente vai morrer, né? Ai, Outra aquelas coisa que que eu já também não começam. quero pensar. Ai, não quero pensar, mas assim. Não vamos conversar sobre isso hoje, né? Deus Não. quiser dormindo. Dormindo, coração para, pá, igual um passarinho. Igual um passarinho. Delícia, né, gente? Só que não, assim. Só que provavelmente não vai ser assim, né? Assim, a minoria das pessoas morre de uma morte súbita cardíaca dormindo, né? Não é assim. De que as pessoas morrem? De que os avós de vocês morreram? O meu avô morreu assim, fazendo caminhada. Ele estava fazendo caminhada, o coração dele parou. Maravilhoso, assim, A minha né? avó também. A minha avó paterna, ela estava saindo do banheiro com a toalhinha na mão. Parece que cortaram a cordinha lá em cima e ela caiu. Mortinha. Não é o comum, né? Assim, o mais comum hoje, cada vez mais com o envelhecimento, né, populacional e o que a gente tem visto, é as pessoas morrerem depois de um período com doenças crônico-degenerativas. Então, essas doenças crônico-degenerativas, em sua fase ali mais avançada, mesmo que a gente tente comprimir esse tempo, ele vai gerar um período de limitação. E nesse período de limitação é muito provável que a gente precise ser cuidado. Então, isso é para a maioria das pessoas. Exemplo que você deu, 90 anos da vida dessa pessoa, ela só 30 dias em 90 anos. Ela Isso é precisou de alguém. sucesso. Isso é sucesso.